podeis da pátria, filho, vem contente a mãe gentil. Vocês conhecem essa música, gente? Essa é a música da independência, sabe por quê? Porque o nosso Brasil, ele é um país livre, exatamente. O nosso Brasil, ele era colônia de Portugal. Vocês lembram que a tia Cláudia falou que Napoleão Bonaparte, ele havia proibido que os países da Europa fizessem comércio com o pessoal de outros países? Pois é. E aí ele falou assim, ó, se alguém fizer comércio, eu vou guerrear. Só que Portugal, ele tinha amizade, né, com alguns países, então ele precisava fazer comércio. Mas aí o que ele fez? Ele ficou com medo e ó, veio pra cá com a família dele, a família real, e junto com sua corte vieram para o Brasil. E aí, galerinha, olha só, o Brasil, ele é colônia de Portugal. O Dom João, né, que era o rei naquela época, porque a mãe dele havia falecido, ele ficou no lugar dela, ele ficou sabendo que Napoleão Bonaparte havia morrido. Napoleão Bonaparte morreu e ele, ó, teve que ir para Portugal de novo. Por quê? Porque o pessoal de Portugal estava pedindo para que ele voltasse de novo lá para Portugal. Mas quem é que ele deixaria aqui no lugar dele? Quem foi? Ele deixou o filho dele, Dom João. Dom Pedro, quer dizer, desculpa, o filho é Dom Pedro, tá? Não Dom João. Dom João era o pai. E ele deixou o filho dele, Dom João, Dom Pedro, aqui no lugar dele, tá certo? E aí, galerinha, olha só o que acontece. Dom Pedro, ele ficou governando o nosso país. E as pessoas estavam gostando do governo dele. Daí, o que foi que acontece? O pai dele falou para ele que ele precisava voltar lá para Portugal. Só que Dom Pedro não quis voltar. Ele pegou e falou assim, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E esse dia ficou conhecido como o dia do fico, porque Dom Pedro não queria voltar, assim como seu pai havia lhe pedido, certo? Então, galerinha, o que acontece? Dom Pedro estava a cavalgar, né, às margens do riacho Ipiranga, quando de repente ele estava cavalgando e começou a sentir uma dorzinha bem estranha na sua barriga. Acho que ele queria fazer número 2, galera. E aí, ó, ele foi resolver os problemas dele lá, né? Quando chegou para ele uma carta da corte real. E aí, nessa carta, exigia que ele voltasse para Portugal. Só que ele, ó, teimoso, falou que não ia voltar, não. Falou que ele não ia voltar. E aí, sabe o que Dom João fez? Dom Pedro fez? Ele tirou a sua espada e gritou, independência ou morte! E tem mais, gente. Sabe aquele embleminha que ele tinha assim, ó, no peito, que era de Portugal? Ele falou para os soldados, laços fora, soldados! Jogaram aquilo tudo fora. E aí, galerinha, olha só, o Brasil, ele começou a ser livre, passou a ser livre. Não era mais colônia de Portugal, era um país livre. E o nosso imperador, Dom Pedro, ele passou a se chamar Dom Pedro I, porque ele se tornou imperador, tá certo? E agora, vocês entenderam a nossa atividade? Vamos cantar um pouquinho do nosso hino da independência? Para ver se vocês conhecem? É assim, ó. Já podeis da pátria, filho, vem contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Vamos fazer a atividade agora, galerinha? E a nossa atividade de hoje está na página 343. Gente, aqui diz o seguinte, ó. No início do século XIX, uma série de acontecimentos desencadeou várias mudanças na vida política do Brasil. Escreva os anos desse acontecimento com base no quadro abaixo. Como é que a gente vai saber, tia Cláudia, quais foram esses anos?
nós vamos voltar lá no texto, galerinha, olha só, tanto na página 340 e 342, vocês vão encontrar essas datas para vocês estarem colocando aqui, beleza? Aqui diz assim, ó, quando foi que ocorreu? E sem contar que no quadro, pessoal, tem escrito assim, ó, 1808, se você não tá com dúvida, vai lá no texto de novo, 1821 e 1822, aqui diz, Dom João retornou a Portugal, deixando no Brasil seu filho, Dom Pedro, príncipe regente. Quando é que aconteceu isso? Em que ano foi isso? Foi em 1821? 1822? 1808? O que você acha? Coloca a data aí para tia Cláudia. Próximo. A família real portuguesa chegou no Brasil. Em que ano que a família real chegou aqui no Brasil? Foi em 1808? 1821? Ou foi em 1822? Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Qual foi o ano, galerinha, da independência? 7 de setembro de 1800 e quanto? Coloca aí para tia Cláudia. Agora você vai explicar para tia Cláudia, com as suas palavras, o que significa Dia do Fico. Lembra que a tia Cláudia falou do Dia do Fico? Para você, o que significa o Dia do Fico? Falei para tia Cláudia. Enquanto isso, eu vou pegar o meu cavalo e vou preparar uma nova aula para vocês. Oh, pera lá, calma lá, Silver. Ainda tem mais outra coisa. Vou lançar um desafio para essa criançada. Vamos lá? Vamos ver se eles conseguem? Eu quero ver se você consegue fazer uma pesquisa sobre a proclamação da independência do Brasil e colocar aí no caderninho de vocês, tá certo? No caderninho que vocês têm aí em casa, vocês vão escrever essa pesquisa para mim. Ok? Vambora, Silver! Fui! Tchau, tchau, galerinha! Já podeis da pátria, filhos, encontrei-a mãe gentil. Já raiou a liberdade, o horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídia do navio, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar
vai-se as falanges que apresentam vossos rios, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, nem você viu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiros, já com garbo juvenil do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo, entre as nações, do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, nem você viu.